Milwaukee, Wisconsin. Julho de 1991. Era para ser apenas mais uma ocorrência comum. 2 policiais foram chamados depois que um jovem apareceu assustado nas ruas, dizendo que havia conseguido escapar de um apartamento. No começo, parecia uma situação confusa. Mais uma daquelas chamadas estranhas que a polícia recebe durante a madrugada. Mas quando os agentes decidiram entrar naquele apartamento, eles não imaginavam que estavam prestes a descobrir um dos casos mais chocantes da história criminal dos Estados Unidos. O local parecia comum por fora. Um prédio simples. Um corredor silencioso. Uma porta como qualquer outra. Mas atrás daquela porta, havia segredos que fariam o mundo inteiro olhar para Milwaukee com horror. O homem que morava ali também não parecia diferente de ninguém. Era discreto. Falava baixo. Cumprimentava os vizinhos. E passava despercebido. Seu nome era Jeffrey Dahmer. E está é a história do homem que ficou conhecido como o Canibal de Milwaukee. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960, em Milwaukee, no estado de Wisconsin. Seu pai, Lionel Dahmer, era químico. Sua mãe, Joyce, enfrentava problemas emocionais e de saúde que afetavam profundamente a vida familiar. Nos primeiros anos, Jeffrey parecia apenas uma criança comum. Mas com o passar do tempo, alguns sinais começaram a aparecer. A casa onde ele cresceu era marcada por discussões constantes. Os conflitos entre seus pais se tornaram cada vez mais frequentes, e Jeffrey cresceu em meio a um ambiente instável, frio e emocionalmente distante. Enquanto muitas crianças buscavam apoio na família, Jeffrey parecia se fechar cada vez mais. Ele tinha poucos amigos. Falava pouco. E passava longos períodos sozinho. Na escola, colegas o descreviam como estranho, quieto e difícil de entender. Alguns lembravam dele como alguém que tentava chamar atenção de formas incomuns, fazendo brincadeiras bizarras ou agindo de maneira exagerada para provocar risadas. Mas por trás dessas atitudes existia algo mais profundo, um jovem solitário tentando esconder um vazio que crescia dentro dele. Com o passar dos anos, o isolamento se tornou parte da sua personalidade. Jeffrey parecia observar o mundo de fora, como se não conseguisse realmente fazer parte dele. Ele tinha dificuldade em criar vínculos emocionais e demonstrava pouco interesse por relações sociais comuns. Durante a adolescência, os problemas familiares ficaram ainda piores. O casamento de seus pais entrou em colapso, e a casa se transformou em um lugar de tensão constante. Foi nesse período que Jeffrey começou a beber com frequência, mesmo ainda muito jovem. O álcool passou a ser uma forma de fugir da realidade e silenciar os pensamentos que o perturbavam. Na escola, alguns colegas perceberam que ele levava bebida escondida. Às vezes, parecia estar presente fisicamente, mas mentalmente estava distante. Cada vez mais, Jeffrey se afastava da família, dos colegas e de qualquer possibilidade de uma vida normal. Mesmo assim, poucas pessoas enxergavam aquilo como um sinal de perigo. Para muitos, ele era apenas um adolescente estranho. Um jovem problemático. Alguém que talvez melhorasse com o tempo. Mas o tempo não melhorou Jeffrey Dahmer. Depois de terminar o ensino médio, sua vida ficou ainda mais instável. A separação dos pais deixou marcas profundas. Em um momento crítico, Jeffrey passou um período praticamente sozinho na casa da família. Sem direção, sem apoio emocional e cada vez mais isolado, ele mergulhou ainda mais em seus próprios pensamentos. Pouco tempo depois, entrou para o exército americano. Para algumas pessoas, essa poderia ser uma chance de recomeçar. Disciplina, rotina e distância talvez ajudassem Jeffrey a encontrar um novo caminho. Mas isso não aconteceu. Ele teve dificuldades para se adaptar, e seus problemas com o álcool continuaram. Depois de um tempo, deixou o serviço militar e voltou à vida civil sem rumo claro. Nos anos seguintes, passou por empregos temporários e tentativas fracassadas de estabilidade. Trabalhou em funções simples. Mudou de rotina várias vezes. Tentou parecer normal. Mas por dentro, a sensação de isolamento e desconexão continuava crescendo. Na década de 80, Jeffrey passou a viver em Milwaukee. Para quem o encontrava na rua, ele parecia apenas mais um homem comum tentando sobreviver. Era educado, reservado, não chamava muita atenção. E talvez esse seja um dos aspectos mais assustadores deste caso. Jeffrey Dahmer não parecia um monstro. Ele não se comportava como alguém que levantaria suspeitas imediatas. Pelo contrário, sua aparência comum fez com que muitas pessoas simplesmente ignorassem os sinais ao redor. Enquanto isso, desaparecimentos começaram a acontecer. No início, pareciam casos separados. Pessoas diferentes, circunstâncias diferentes, poucas pistas. A polícia não tinha uma linha clara ligando tudo. A cidade seguia sua rotina. Os vizinhos continuavam vivendo normalmente. As ruas continuavam movimentadas.
E Jeffrey continuava passando despercebido. Mas todo segredo deixa rastros. E, com o tempo, aquilo que estava escondido começou a se aproximar da superfície. O isolamento, os sinais preocupantes, os comportamentos estranhos e a vida dupla de Jeffrey Dahmer estavam prestes a se encontrar em um ponto sem volta. E quando isso aconteceu, Milwaukee descobriria que o perigo não estava em uma figura distante ou desconhecida. Estava dentro de um apartamento comum. Em um prédio comum. Vivendo ao lado de pessoas que nunca imaginaram o horror que se escondia tão perto. No final da década de 80 e início dos anos 90, desaparecimentos começaram a chamar a atenção das autoridades em diferentes circunstâncias. Muitas dessas ocorrências pareciam não ter relação entre si. As informações eram fragmentadas. As pistas eram escassas. E a polícia encontrava dificuldades para conectar os casos. Enquanto isso, Jeffrey Dahmer continuava levando uma vida aparentemente comum. Mas o que ninguém sabia era que sua fachada começava a ruir. Em julho de 1991, um jovem conseguiu fugir de seu apartamento e procurar ajuda. Esse acontecimento mudaria tudo. Quando os policiais chegaram ao local, acreditavam estar lidando com uma ocorrência simples. Mas conforme começaram a analisar o apartamento, perceberam rapidamente que estavam diante de algo muito mais grave. Os investigadores encontraram evidências que levantaram inúmeras perguntas. A cada nova descoberta, o caso se tornava mais complexo. O que inicialmente parecia uma ocorrência isolada rapidamente se transformou em uma das maiores investigações criminais da época. A notícia se espalhou com velocidade impressionante. Jornais, emissoras de televisão e rádios passaram a acompanhar cada detalhe. Milhões de pessoas ficaram chocadas ao descobrir que um homem aparentemente comum havia conseguido esconder uma vida secreta por tantos anos. A prisão de Jeffrey Dahmer se tornou manchete internacional. Mas o que mais surpreendeu os investigadores foi seu comportamento após a captura. Ele cooperava, respondia perguntas, e parecia disposto a falar sobre diversos acontecimentos sem demonstrar grande emoção. Especialistas em comportamento passaram a estudar o caso profundamente. Como alguém tão discreto conseguiu permanecer invisível durante tanto tempo? Quais sinais foram ignorados? O que poderia ter sido feito para impedir que a situação chegasse àquele ponto? Essas perguntas continuam sendo discutidas até hoje. Em 1992, Jeffrey Dahmer foi levado a julgamento. O caso atraiu atenção mundial. Repórteres viajaram de diversos países para acompanhar o processo. As discussões não envolviam apenas seus atos, mas também questões relacionadas à saúde mental, responsabilidade criminal e prevenção. Ao final do julgamento, Dahmer foi considerado culpado e condenado a múltiplas penas de prisão perpétua. A sentença encerrou oficialmente o processo judicial. Mas não encerrou o impacto do caso. Mesmo décadas depois, Jeffrey Dahmer continua sendo tema de livros, documentários, séries e estudos acadêmicos. Seu caso ajudou investigadores, psicólogos e criminologistas a compreender melhor padrões de comportamento associados ao isolamento extremo e à ocultação de atividades criminosas. Também levantou debates importantes sobre saúde mental, intervenção precoce e falhas institucionais. Muitos especialistas acreditam que sua história mostra como sinais de alerta podem passar despercebidos quando uma pessoa consegue manter uma aparência aparentemente normal diante da sociedade. Esse talvez seja o aspecto mais assustador de todo o caso. Jeffrey Dahmer não se encaixava na imagem tradicional de um criminoso perigoso. Ele não chamava atenção. Não despertava suspeitas. E foi justamente isso que o tornou tão difícil de identificar. Hoje, décadas depois, seu nome permanece entre os mais conhecidos da história criminal americana. Não apenas pelos crimes que cometeu, mas porque seu caso revelou uma verdade desconfortável. O perigo nem sempre tem a aparência que esperamos. Às vezes, ele vive ao nosso lado, cumprimenta os vizinhos, passa despercebido e esconde segredos que ninguém consegue imaginar. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e comente qual caso você quer ver por aqui no próximo episódio.